Eu quero vos cumprimentar com a gloriosa, doce, a paz do Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor pela beleza da sua santidade, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Estamos dando início a mais uma palavra de mulher para mulheres em ensinamentos cristãos. Eu sou a irmã Maquerley Sânia, sou líder dos grupos de Mulher para Mulheres, sou líder da palavra de Mulher para Mulheres Ensinamentos Cristãos e sou a pastora Maquerley Sânia, que faço parte dos pregadores da última hora. É um projeto que o Senhor tem nos colocado, onde ganhamos almas, cuidamos e zelamos delas. Por isso somos gratos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos abençoado. Eu quero cumprimentar com uma boa madrugada, Porto Velho, Rondônia. Uma boa madrugada, meu Brasil. Que as mãos santas e poderosas do Senhor continuam estendida, aquecendo. Que o Senhor continua libertando o seu povo, aqueles que estão cansados, fadigados, oprimidos. Mas isso não é só da libertação terrena, mas também espiritualmente. Eu creio que a palavra do Senhor nos ensina: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, isso contribui muito para que nós possamos procurar a luz, para que nós possamos procurar aonde nós temos que encontrar essa luz. Então, se o Senhor está aí colocando esse farol para que o Brasil esteja sendo iluminado, nós observamos que não há mais tempo para ninguém se esconder. Porque aonde há escuridão, Deus está colocando o farol dele. Talvez alguns peguem até uma capa e tentam se esconder, mas o farol de Deus, a luz do Senhor está ali, e tudo que estiver oculto, em nome de Jesus, vai voltar para fora. Deus vai colocar para fora. Eu creio, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, as minhas queridas, amadas irmãs, guerreiras e guerreiros do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja te visitando, aonde você estiver. Quero te dizer que eu sou grata ao Senhor, pela beleza da santidade dEle, pela sua vida, pela minha vida. Por mais que talvez eu nunca coloquei os olhos nessas queridas, amadas irmãs que estão aí pelo mundo afora, mas eu quero te dizer: há um Deus que tudo sabe, há um Deus que tudo vê, há um Deus que te contempla. Então não importa, porque eu sou carne, sou nada, mas eu tenho buscado ao Senhor pela sua vida. Eu tenho apresentado a sua vida ao Senhor, para que Ele te visita, para que Ele te aquece. Eu tenho apresentado todas as nações terrenas, e eu creio que meu Deus tem visitado. Nós temos muitos testemunhos, muitas vitórias, pessoas que passavam por lutas, tribulações, pessoas que eram afrontadas nos casamentos, pessoas que eram afrontadas de alguma forma, e hoje Deus tem nos dado vitória. Então somos gratos ao Senhor, mesmo aquelas que estão na Espanha, estão na Itália, nos Estados Unidos, na Bélgica, aquelas que estão na Inglaterra, aquelas que estão no México, em vários campos, Portugal. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que através desse simples WhatsApp, né, pelo esse meio de comunicação, nós temos conseguido ajudar umas às outras. Nós estamos orando, buscando, e o mais interessante, porque estamos numa só comunhão, num só propósito, buscando ao Senhor Jesus, que é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E é por isso que somos gratos a Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Missão Templo Sede. Eu estou em plena comunhão com o Senhor Jesus, em plena comunhão com a igreja. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um. Vocês sabem que eu não prego placas de igreja, não prego dominação. Eu prego a palavra do Senhor Jesus. Esse projeto que o Senhor tem me colocado de Mulher para Mulheres em Ensinamentos Cristãos. Eu sou grata ao Senhor, porque nós temos vários, eu posso dizer milhares, de pessoas que Deus curou. Não por mim, mas pela misericórdia dele, porque nós oramos, foi com jejum, foi com oração, foi com lágrima, foi pelas madrugadas, e hoje eu posso glorificar o Senhor, mesmo sem ter tantos recursos, a qual hoje tantos pregadores, tantos estão aí tendo, eu não tenho.
Mas eu tenho uma coisa que é maravilhosa. A arma que eu tenho é minha fé. A arma que eu tenho é o meu gozo, a minha gratidão. E eu tenho visto o Senhor operar maravilhas na minha vida. Eu tenho visto Deus trabalhar maravilhosamente. E aí eu não posso querer tudo isso só para mim. É onde que eu tenho que divulgar. E não só divulgar, como orar, abençoar, apacentar. E eu glorifico o Senhor, porque com Jesus na frente, tudo vai muito bem. Hoje eu posso agradecer ao meu Deus por tantas almas que o Senhor tem me dado. Hoje foi um dia que foram mais na faixa de 15 almas que aceitaram Jesus. Sabe, essas almas estavam escondidas. Essas almas, ninguém dava nada por ela. Essas almas, bem pertinho da igreja, no fundo da igreja. E ali, o Senhor, Ele é fiel. Foi através de visão, através de oração, através de um processo que o Senhor colocou nas nossas vidas. E quando nós deparamos, nós estávamos ali, cuidando, apacentando daquelas pessoas. E hoje foi maravilhoso porque eles estavam ali adorando ao Senhor. Eles estavam ali no templo. Eles estavam ali cultuando ao Senhor. E é glorificante, é glorioso quando nós podemos exercer da nossa fé, exercer daquilo que nós temos. Porque não é fácil. Hoje, o que estamos passando, o que estamos vivendo, você pregar o evangelho e as pessoas, elas convencer. Por quê? Hoje estamos vendo aí, são muitas religiões, muitas igrejas, e são poucas que de fato têm o compromisso com o Senhor Jesus. É muito simples de nós trazermos o evangelho. Eu não tenho aquelas mensagens que muitos querem fazer, gritar, pular. Jesus é o dono da prata e do ouro, Ele é o dono da prata e do ouro. O objetivo que Deus tem falado para mim, que é para me trazer a palavra. Primeiramente, que o Senhor Jesus está voltando. E Ele vem buscar um povo limpo, zeloso, de boas obras. E para que entre no céu, você tem que ter caráter, você tem que prestar. E para que você conheça a verdade, como a palavra dele tem nos ensinado, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer o esclarecimento da palavra e te incentivar para que você possa conhecer essa palavra. Porque quando você conhece essa palavra, você passa a alimentar dela. Quando você conhece essa palavra, você passa a tomar posse dela. E você passa a deixar com que essa palavra, ela possa, em nome de Jesus, exercer na sua vida. Muitas pessoas querem palavras bonitas, querem filosofias bonitas. Nós não temos tempo para isso. O Senhor tem me levantado e falado para mim: filha, cuida das famílias, cuida das vidas que estão caídas, dos lares, principalmente os lares. Esse é o meu compromisso, de trazer uma palavra santa. Por isso, vamos fazer menção hoje daquilo que nós vamos estar lendo. É um aprendizado para você e um aprendizado para mim. Vamos estar lendo aqui em Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Do 16 ao 21. Nós vamos falar hoje sobre o zelo, sobre o cuidado um para com o outro, sobre a educação um para com o outro. Porque nós achamos que simplesmente eu faço a minha parte. Como? Eu cuido de mim, eu estou bem. E os outros, eles se tornam tapete para mim. Mas não é bem assim. Você que queira participar dessa palavra, nós estudamos, nós lemos. Então eu vou deixar aqui para você. O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta e vai aprofundar nesses estudos. Está, primeira parte, Deuteronômio 5, do 16 ao 21. Provérbios 3, do 27 ao 35. Mateus 18, do 15 ao 17, do 21 ao 35. Romanos 14, do 13 ao 23, do 15, 1 ao 6. Gálatas 6, de 1 a 10. Colossenses 3, do 12 ao 17. 1 João 4, do 7 ao 12. Que o Senhor Jesus, tenho certeza que Ele vai falar com você e você vai poder entender e compreender. Portanto, como eu gosto de pregar, existem dois caminhos. Um que te leva ao céu e outro que te leva ao inferno.
Não existe 3 e nem 4º caminho. Somente 2. Aí você vai fazer a sua escolha. O que te leva ao céu, ele é estreito, ele é espinhoso, é dificultoso. Você passa mesmo por situações muito difíceis, mas com uma condições. Você vai passar pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades, pelas decepções, mas com o Senhor Jesus ali te guiando, te guardando, te moldando, te ensinando o que você pode e o que você não pode. Mas quando você chega no final, preste bem atenção, o que você vai receber? Você vai receber o galardão da vida eterna. Que é a vida eterna? Aonde, quando Jesus vem buscar a sua igreja, que ele está voltando para buscar a sua igreja, lá não existe dor, lá não existe planto, lá não existe tristeza, não existe pecado. Lá é uma cidade santa, aonde o Senhor Jesus, ele é o rei, e nós vamos ser os seus filhos, seus servos. Ali nós vamos andar em ruas de ouros, de cristal, de diamante. Ali nós nunca mais vamos ver dor, sofrimento. Não, ali é um gozo, aonde você vai ter a felicidade de servir ao Senhor para sempre. Você não vai ter aquela decepção de ver um filho seu caído. Você não vai ter aquela decepção de ver um filho seu sendo morto, sendo maltratado. Não. Lá, aonde reina a paz, felicidade. Mas é como eu te disse, para que você chegue lá, você precisa de um passaporte. Esse passaporte é você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e prosseguir. De que forma? Pegue a palavra, leia a palavra, examine a palavra, que tudo que você precisa para que um dia você possa morar no céu de glória, no céu de luz, está aí, dentro da palavra do Senhor Jesus. Então faça menção. Existe outro caminho, que é o inferno, aonde você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode matar, você pode roubar, você pode prostituir, você pode fazer o que você quiser. Mas existe um porém. Aí você vai para o inferno. O inferno é algo muito... Só o sangue de Jesus que tem poder. Porque lá a palavra de Deus nos ensina aonde o fogo nunca se apaga, os bichos nunca morrem, aonde você pede para morrer, para que alguém te mata e a morte não vem para você. É de tormenta, é de sofrimento, é de dor, os bichos te devorando, você gritando de um lado para o outro, o fogo te pegando, e ali você vai sofrer, você vai padecer, você nunca mais vai ter prazer, você nunca mais vai ter gozo. Por isso que eu gosto sempre de falar, cuidado, você que pensa em se suicidar, você que acha que fica mais fácil se você tirar a sua vida. Cuidado, sabe por quê? Primeiro, os homicidas não entrarão no reino do céu. Se tem um lugar aonde Deus não entra para te socorrer, se tem um lugar aonde Deus não entra para te visitar, é no inferno. Portanto, você passa o que você tiver de passar, mas fique firme, chama pelo Jesus, confia nele, entrega nele, tenha perseverança, que aí ele vai socorrer você, ele vai lutar por você, mas tira essa ideia de suicídio da sua cabeça. Portanto, esses dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Aí fica a sua escolha, presta atenção. O Senhor Jesus, ele fala assim, olha, nem por força e nem por violência. Então você não vai fazer tipo, então eu vou aceitar Jesus porque eu tenho uma arma na minha cabeça. Não. Você, para aceitar Jesus, você tem que ir de livre e espontânea vontade. É bem diferente de Satanás. Porque o diabo, ele é ansioso, ele é mentiroso, ele é covarde. Ele mata, ele rouba, ele destrói. O Senhor Jesus, ele te dá vida, e vida com abundância. Muitas pessoas pregam, aceita Jesus que tudo vai mudar. Epa, peraí, vírgula. Nós temos que aceitar Jesus para que cada dia que passa, ele vai nos libertando, nos purificando. Se ele quiser te dar uma casa, te dar um carro, glória a Deus e aleluia. Mas o meu Deus, ele não está à venda. E como ele fala, para nós trabalharmos, ele pode fazer um milagre, ele é o dono da vida. Agora não venha dizer tipo assim, eu vou aceitar Jesus que eu vou ficar rico. Você vai ficar rico de vida. E ali os seus problemas que você vai enfrentar, ali
A diferença é que quando você estiver passando pelaquela situação, ele não te abandona como Satanás faz. Ele te quebra, ele te destrói, ele te mata. E de repente, quando você já não serve para mais nada, o que ele faz? Ele vem e te dá o golpe de misericórdia. Não. Você serve a Jesus, você aceita Jesus e ali ele vai com você, passando pelas provas, pelas decepções. Porque tem situações que você tem que passar como eu tenho que passar. Mas a diferença é que ele nunca te abandona. Tem momentos que ele até te carrega no colo. Tem momentos que ele faz com que você se adormeça, porque ele sabe que você não vai suportar. Mas aí ele age por você. Essa é a diferença. Então o convite que eu quero te fazer: aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Se você não tem tido paz, sossego, você não tem conseguido administrar sua casa, administrar seu casamento, administrar o seu emprego, administrar a criação dos seus filhos, administrar você mesmo, sua escola, seja o que for. Quando você aceita Jesus, fica mais fácil. Exatamente com essa palavra que nós acabamos de estar aqui e a qual eu quero fazer menção agora. Em nome de Jesus, vamos ler aqui o texto, Deuteronômio 5. Glória a Deus, aleluia. Bendito e exaltado seja o santo poderoso nome de Jesus. Do 16 ao 21, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra quem te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás e não furtarás, e não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem os seus bois, e nem o seu jumento, e nem coisas alguma do teu próximo. Isso aqui é maravilhoso. Você vê, de cara você já aprende, porque ele está falando que não pode. É muito gratificante, o amor do Senhor é tão poderoso sobre as nossas vidas, além do Senhor Deus ter dado o seu Filho amado, que Ele é o Rei, Ele é o dono de tudo. Ele não precisaria ter feito o que Ele fez, não precisaria ter morrido, jamais passar pelo que Ele passou, mas Ele quis fazer isso em benefício da sua vida, da minha vida. Aí, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos ter alegria, o que foi que Ele fez? Olha só, aí Ele vai e nos deixa as suas santas escrituras, para que nós possamos devorar, degustar, alimentar, e dela nós vamos ser conduzidos até a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está você no seu trabalho? Hoje eu fico observando a falta de educação. Eu gosto muito de usar nas pregações que o Senhor manda, até porque nós trazemos ensinamentos cristãos. E às vezes as pessoas falam assim, mas Deus fala de educação? Sim. Até porque Deus, Ele é educadíssimo. As pessoas que elas têm mania de pregar e elas gostam de acrescentar verbos, elas gostam de acrescentar palavras que o Senhor não deixou. Mas quando você pega o ensinamento, quando você pega a palavra de Deus, ali você começa a ler e você começa a entender que as coisas na hora que você olha, você fala assim, é difícil. Mas quando você olha e quando você começa a praticar, você começa a descobrir que se policiar, ter educação, não é tão difícil quanto parece. O nosso problema é que nós já crescemos, ali já vem de berço. Os pais ansiosos, os pais corriqueiros, os pais correndo, não tem aquele tempo de pegar na mão do filho e dizer para o filho, já o básico, bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigada. Hoje, os pais não têm mais esse tempo. Até porque nós observamos hoje que quem está educando os filhos são a internet. Antigamente ainda eram as babás. Antigamente tinha aquelas senhoras mais de idade que elas que educavam. Hoje não.
hoje já são mais a internet. Você vê criança de 2 anos, de 3 anos, até de 1 ano ou meses com o celular nas mãos. Então ali ele vai usar a ginga que está ali naquela conversa. Mas quando o pai, ele se preocupa, a Bíblia nos fala assim, olha, para ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Eu quero pegar aqui rapidinho. Se todos tivessem esse compromisso de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, as coisas seriam bem diferentes. Bem diferente mesmo. Mas hoje, ninguém quer fazer isso. Está aqui em Provérbios 3. Provérbios 3, do 27 ao 35. Que está assim, escrito, olha. Não detenha os seus donos o bem estando na tua mão. Pode fazê-lo? Não diga ao teu próximo, vai e torna-o amanhã, e te darei tanto tu o castigo. Não maquineis certamente. Essa parte está, mas é que eu peguei aqui o livro que eu queria que vocês lessem. Eu só antecipei o versículo aqui, eu já estou pegando ele, a qual eu quero que vocês leiam. Que é muito interessante, que fala assim, olha, para que nós possamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que ela não venha sofrer. Isso é muito importante. E muitos de nós, hoje, nós não estamos nem aí. Nós criamos os filhos e depois os nossos filhos são o quê? São massacrados. Por quê? E depois nós ficamos ali chorando. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não teve aquele cuidado de cuidar do seu filho. Você não teve aquele cuidado de ensinar. Você não teve aquele cuidado de conversar. Hoje é mais fácil você pegar um cinturão ou até você pegar e começar a xingar aquela criança. Aí fica mais fácil. É uma forma de você desabafar. E ali você não sabe o mal que você está fazendo. Quando você pega, espanca, bate, xinga, você fica bem. Mas você não sabe o rombo que você fez na vida daquela criança. E o rombo que você permitiu com que Satanás ele fizesse. E depois você deita e como se tivesse tudo bem. Mas ali, quantas das vezes você mesmo aliciou o seu filho para Satanás? Você deixou com que Satanás aliciasse o seu filho? E depois você fica ali, chorando, né? Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, mas será que não é você que está fazendo tudo o que está acontecendo para que essa criança mais tarde, ela venha passar por tudo que ela está passando? Então eu creio assim, que está na hora de nós começarmos a tomar cuidado. Está na hora de nós começarmos a prestar atenção. Muitos podem dizer assim, mas pastora, já não tenho mais tempo, porque o meu filho hoje, ele já tem uma forma de falar, o meu filho hoje, ele já está formado, criado. Mas eu creio, presta bem atenção, se você chega ao teu filho e ali você explica para ele, filho, eu quero te pedir perdão pelos momentos que eu fui ausente a você. E eu quero te dizer, essa sua postagem, esse teu linguajar que você está levando hoje, isso não vai te fazer bem. Hoje você está jovem, hoje você ainda é um adolescente, você é um jovem. Mas vai chegar um momento que esse teu aprendizado, ele não vai te valer para nada. O problema é que nós não temos essa coragem. Agora eu não posso fazer mais nada. A educação é algo que começa de berço. A educação é algo que começa dentro de casa. Nós somos espelho para os nossos filhos. Quando nossos filhos, eles observam, desde pequenos, ali vão crescendo, a idade vai chegando, e quando você pensa que não, eles parecem conosco, não só na aparência, mas nas atitudes, mas no dia a dia, no cotidiano. E é muito triste quando você permite
Você já está decepcionado com você. E aí você permite você se decepcionar mais uma vez. Porque você viu que você sofreu com aquelas suas atitudes. Você está sofrendo com aquelas suas atitudes. E hoje, o que acontece? Seu filho vai sofrer com aquela atitude que ele está tendo. Por quê? Porque você em nenhum momento você se preocupou em chegar para ele e sentar. Vamos sentar. A educação, ela é algo que nós temos que ter, primeiramente, entre nós para com Deus. Porque Deus, ele não obriga você a ser educado. Mas quando você procura se educar, ele ama. Ele te dá o livre-arbítrio. Você pode falar os palavrões, ser deselegante, ter falta de educação com quem você quiser. Mas ao olhar dele, isso não vem dele. Quem passa por cima das pessoas, quem tropela, quem tropeça, quem bate, quem agride as pessoas, é Satanás. Ele não pede licença, mas Deus não. Deus, para ele entrar, ele só entra se você permitir. Você já pensou nisso? Ele só entra se você permitir. Se você não permitir, ele fica ali. Mas quando você dá permissão para que ele entra e ele não entra correndo, pulando, quebrando tudo como o Satanás faz. Ele vai entrando devagarzinho. Cada dia você vai vendo na pessoa aquela mudança, porque o Espírito Santo, ele é sensível, ele é suave. Ali ele vem pelas beiradas e ele vai quebrantando. Ali ele vai amaciando. Aí você está fazendo daquele jeito, mas aquele toque que ele te deu e você se sentiu bem, de repente você abre a boca para maltratar alguém, ali o Espírito Santo fala na sua mente. Mas por que você está maltratando? Não faça assim. E ali você começa a sentir, mas ali é um toque do Espírito Santo. E também vem a essência da educação. Por que eu estou fazendo isso com alguém? Eu não sou melhor do que ele. Por isso que eu te falo, é muito bom quando você lê a Bíblia. Porque ali você vai lendo a importância da amizade de um para com o outro. A importância do respeito de um para com o outro. Nós não temos que olhar se Bertano é branco, se Bertano é negro, se Bertano é de outros países, não. Você imagina que lá no céu, você acha que lá vai haver um céu para cada tipo de pessoas? Você imagina, você acha que vai ter lá um lugar só para os gordinhos, só para os magrinhos, só para os negros, só para os pobres, só para os ricos? Você acha que vai ser assim? É isso que eu fico equivocada. Porque nós não estamos usando educadamente a palavra do Senhor como ela tem que ser. Nós somos preconceituosos. E esse preconceito nós não temos, não é só com as pessoas de fora, com as pessoas estranhas, que nós não conhecemos. Esse preconceito são conosco mesmo, com os nossos filhos. Você recebe um cargo. O fato de você ter aquele cargo, ali você começa a fazer o jugo. As pessoas não sabem se educar. O fato de ter aquele cargo e de repente precisa de haver um comando. Lógico, você está comandando, você foi contratado pela empresa. Existe o dono, existe ali o gerente, existe ali vários graus. E chega o teu. Você se esquece que alguém também está te comandando. E ali no seu esquecer, o que você começa a fazer com as pessoas? Maltratar. Você começa a denegrir. Você começa a julgar. Você começa a estranhar. Você começa a querer tirar aquela pessoa. Será que é isso que você está fazendo com a sua vida? Dá uma olhada para o seu temperamento. Dá uma olhada para dentro de você. Quantas pessoas você tem matado por dia? Você já parou para analisar quantas pessoas, com a sua falta de educação, você matou, suicidou? Você estrangulou? Porque o fato de você ter um cargo nas tuas mãos, evidentemente, ali te dava o poder da hierarquia.
você estava no comando, mas nem um momento sequer você soube chegar para aquela pessoa e fazer o comando de uma forma educadamente. Eu não sei o que acontece, principalmente com os cristãos no dia de hoje. Hoje, a gente vê pessoas dentro das igrejas sendo maltratadas quando elas pegam um cargo. Quando elas estão no comando, elas pisam umas nas outras. Para quê? Para que aquela outra não brilhe mais do que ela. E eu continuo falando, se você faz isso dentro do seu trabalho, se você faz isso dentro das igrejas, é porque dentro da sua casa é da mesma forma. Você não buscou uma educação como Deus gostaria, como o Senhor Jesus deixou na palavra dele. Você não ama o seu próximo. Você não sabe ter a convivência com o seu próximo como o Senhor tem mandado. Eu não prego só para descrente, eu prego para crente e para descrente. São ensinamentos. Eu não prego placa de igreja, mas está na hora de nós começarmos a pensar e nos educar. Sabe por que eu falo isso? Eu, particularmente, estou cansada de ganhar almas para Jesus. E muitas das vezes, quando eu envio para a igreja, essas pessoas são maltratadas. Essas pessoas são julgadas. Essas pessoas estão ali, sai dali decepcionada. É como eu falei para vocês. Eu não prego só para quem tem dinheiro. Eu não prego só para quem tem condições financeiras. Eu prego para quem Deus mandar. Mas a área que Deus tem me chamado é as periferias. É aquele lugar onde pouquíssimas pessoas têm coragem de estar lá. Hoje, muitos, se chegassem nesse lugar, talvez não iria nem descer. Colocaria uma máscara na mão, outra colocaria uma luva nas mãos, na boca, e assim seria. E quando você tenta trazer esse povo carente para dentro da igreja, para ali, onde é o seio, porque nós temos que trazer aquelas pessoas para que elas possam ter comunhão uns com os outros. Não existe condições de nós pegarmos, evangelizarmos essas pessoas e não trazer elas para o meio da sociedade, principalmente evangélica. Não existe. Nós precisamos o quê? Nós precisamos de trazer. Porque lá no céu, é como eu disse, não vai haver exceção de pessoas. Lá no céu não vai haver um muro para separar as pessoas pobres das pessoas ricas. Eu não sei aonde que a maioria tem aprendido isso. Já está mais de que na hora de nós criarmos vergonha na nossa cara. E muitas das vezes estarmos ali com o microfone, estar ali na frente da obra e pregando uma coisa que o Senhor não deixou. Não adianta você pregar algo que você não vive. Não adianta. Não adianta. Será que você não entende que o que você está pregando, você não passa de mentiroso? Você tem tratado as pessoas bem? Você tem coragem de pegar nas mãos das pessoas? Você tem coragem de sentar perto de uma pessoa porque ela está mal vestida? Você tem coragem de dar um abraço nessa pessoa porque talvez ela não tenha um bom perfume? Não tem. Hoje não tem. O que mais tem acontecido, nós temos observado, é essa falta de educação uns para com os outros. E não vem do céu. Não vem do céu. Então o que nós temos que rever? Se estamos agindo da forma que estamos agindo, significa que nós não estamos no Senhor. Significa que nós não somos libertos. O homem liberto, ele passa a ter visão espiritual. O homem liberto, ele sabe como tratar, ele sabe como receber, ele sabe até mesmo ter postura para que o seu próximo, ele não fique se sentindo maltratado. É tão gostoso quando você chega em um lugar que você é bem recebido. É tão gostoso quando você chega numa igreja que ali você recebe um abraço.
Aquela pessoa talvez está triste, está machucada, porque ouviu palavras doídas, palavras pesadas. Ouviu que ela não vale nada. Ouviu que ela é um fracasso. Ouviu que ela é derrotada. Devido tantas iguarias de Satanás, porque é isso que Satanás faz. O diabo simplesmente lança sobre aquelas pessoas a maldição do desprezo, da dor, da fadiga, da tristeza. E quando elas correm para dentro de uma igreja, elas estão precisando de quê? De vida, de renovo, de alguém que olhe por elas. Deus, Ele manda os anjos dele, sim. O Espírito Santo nos aquece, mas nós não podemos esquecer, nós somos terreno. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Se Ele está dizendo que Ele deu o seu Filho amado, que morreu na cruz, em benefício da sua vida, da minha vida, para salvar a humanidade. Por que você, nós não podemos ter amor por essas pessoas? Ele é o Rei, Ele é o dono de tudo, Ele é poderoso. Por que nós achamos no direito de pisar, de maltratar uns aos outros? Eu não entendo. E vivemos com a palavra debaixo do braço, para cima e para baixo, para cima e para baixo. É nojento quando nós vemos. Faz um jantar dentro das igrejas, aquela mesa linda, aquela mesa maravilhosa, flores, e isso e aquilo para os pastores, para a liderança. Os membros têm que ficar numa fila. Os membros têm que comer uma carne diferente. Eu estou falando daquilo que eu vejo. Eu não estou apontando, não. Eu estou falando daquilo que eu vejo. Começa pela minha igreja. Isso acontece, é o que mais acontece. É vergonhoso. Por isso que muitas pessoas me perguntam, por que eu nunca vejo a senhora participando dos comes e bebes, dos quitutes da sua igreja? Porque eu não aceito esse tipo de pessoa. É doído. Você já passa por tantos problemas. Você já passa por tantas lutas. Satanás, ele não tem brincado de ser Satanás. É decepções, é guerra, é tempestades, é doenças. Quando nós vamos chegar dentro de uma igreja, ali nós queremos ver o quê? O gozo, a paz, a harmonia que está na Bíblia, que está escrito. Infelizmente isso não tem acontecido. Os próprios cristãos, eles são culpados das pessoas hoje não estar dando mais crédito na palavra do Senhor Jesus. Porque lê uma coisa e vive outra. Eu sou muito criticada desse projeto que eu faço. A minha casa está cheia novamente. Eu fico pensando, tem uma casa grande que o Senhor me deu, não está terminada, mas bonito para minha cara. Eu dormi numa cama gostosa, um ar-condicionado. Graças a Deus, glória a Deus, porque eu não roubei de ninguém. E de repente eu chego naquela casa que eu falei para vocês, que eu mostrei a foto. Não tem banheiro, não tem fogão, não tem nada. As crianças doentes, não tem um ventilador, não tem nada. Eu comecei a analisar, Senhor, que tipo de serva sou eu? Que tipo de serva sou eu? Porque estão com feridas na pele? Porque estão com os cabelos cheios de impinja, cheio disso e cheio daquilo? Coisas que a água e que o remédio pode curar? E muitas pessoas falam assim para mim assim, cuidado, cuidado. Eu repreendo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque antes de eu fazer o que eu faço, eu oro, eu jejum e eu falo assim, Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou. Agora é contigo. Vem as afrontas, vem as lutas. Quem é que me oferece isso ou aquilo? São poucos, pouquíssimos que falam assim, tá aqui, pastor, um grão de arroz. Tá aqui, um grão de feijão. São pouquíssimos, pouquíssimos. Por isso que cada momento eu me desespero. Às vezes sou muito questionada. Por que eu não frequento constantemente os cultos? Não frequento mesmo. Enquanto a igreja está cheia ali, enquanto está havendo aquele culto maravilhoso, eu estou em algum lugar. Eu estou em algum lugar cuidando de almas, ganhando almas para Jesus, preparando a família para ir para a igreja.
e como Deus tem me colocado. Não é simplesmente ganhar e mostrar toda a pampa, toda a pose, não. É pegar, é dar banho, é tirar piolho. Essa semana eu não sei quantos que eu tirei. Quantos que eu tirei? Por quê? Porque se Deus ali, Ele me deu o recurso, se Deus naquele momento, Ele colocou ali, na minha frente, como que eu vou deixar? Aí muitos falam assim, é só orar. Como é que você vai chegar numa casa onde tem 9 crianças, tudo com fome, sujo, doente, a mãe chorando, desvalida em sangue, e você vai dizer assim, tá bom, minha irmã, Jesus é muito bom, eu vou só fazer uma oração para você. Ei, sabe qual é o nosso grande problema? Que nós não temos a sabedoria de Deus. Nós não buscamos a visão espiritual. A maioria fala assim para mim, pastora, ou irmã McKerley, ora para mim, porque eu vou fazer missão. Se tu não ganhou nem os teus para Jesus, como é que você vai sair do teu país? Se você não conseguiu ganhar nem os teus para Jesus. Eu sei que não é fácil. Você tem cuidado dos teus? Você tem cuidado da tua casa? É diferente quando que nem eu cuido e passo afrontas. Eu passo afrontas com as minhas filhas. Porque o diabo, ele quer quanto mais, ele vê que você está sendo moldada, trabalhada para o Senhor Jesus, mas ele tem raiva e aí ele vai usar para ver se você vai cair, para ver se você vai desistir. Mas eu não vou desistir. Tem hora que só Deus e eu sei as afrontas que eu estou passando. Mas eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque eu sei do Deus que eu tenho servido. Eu sei do compromisso que o Senhor tem colocado na minha vida. Eu também sou enferma. É assim que eu consigo olhar o tamanho do amor, da gratidão de Deus pela minha vida. Enferma. Não tem cura a doença que eu luto com ela. Já fui operada várias vezes. Tenho um problema seríssimo dos rins. Já cheguei a ficar na fila de transplante para transplantar os rins. A doença evoluiu tanto que não pode mexer. Deus, Ele desistiu de mim? Não, Ele não desistiu de mim. Ele disse, filha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa a cada momento. Quando pensais que sois fraca, aí que sois forte, pois o meu poder se aperfeiçoa em ti. E é assim que nós temos ido. Aí eu posso ser a bambambam, a gostosona. Eu sou enferma, Deus vai dar um esposo lindo. Dar um companheiro, amigo, esposo, irmão. Uma pessoa maravilhosa. Tá aqui, filho, ó. Eu trouxe para te cuidar, para te zelar, para te amar. Aí eu vou dizer, ai, mas meu casamento é muito bom. É bom mesmo. Glória a Deus, aleluia, pelo esposo que o Senhor me deu. Aí que eu tenho mesmo que regaçar minhas mangas e correr para fazer o que o Senhor tem mandado eu fazer. Porque o Senhor foi bom comigo. Ele tem sido bom comigo. Eu posso falar as coisas porque eu não conto aqui o que alguém me conta. Fome, eu já passei. Eu sempre falo, eu tenho corte nas minhas mãos de 6 pontos que eu levei, colhendo capim para comer. Quantas e quantas vezes dividi a alimentação com os tapurus, porque ia pegar na lavagem. E comia satisfeita, como se fosse a comida mais gostosa. E hoje, que o Senhor, Ele é fiel, às vezes tem só o arroz e o feijão. Já chegou o momento? E daí? E daí? Quem nunca passou por isso? Deus, Ele é Deus em qualquer circunstância. Sabe por que você não sabe? Porque você nunca parou. Sabe o que está faltando para você? É você parar um pouco com essa tua ansiedade e parar de estar olhando para um, para outro, apontando, deixando de amar as pessoas. E começar a pegar a palavra do Senhor, ler, examinar ela como tem que ser. E ali você vai colocando educadamente na sua vida. Quando nós falamos de educação, não é só a questão de não gritar com as pessoas.
Educação não é só a questão de você maltratar as pessoas. Educação não é a questão só de você xingar ou bater nas pessoas. Não. A educação, preste bem atenção que eu vou te falar. A educação é algo que você tem que ter até mesmo pela palavra. Quando você é uma pessoa educada, olha só como você vai fazer. Ali você vai parar para examinar, para ler a palavra, para se educar. Para que você não venha cometer certas coisas que você tem cometido no teu cotidiano, no teu dia a dia. Como é que você vai se educar se você nem sabe por onde vai? O problema que nós queremos fazer do nosso jeito é cada um. Deus não deixou a sua santa palavra. Ele não deixou as escrituras. O que está te faltando para que você para e fala: Senhor, a partir de hoje eu quero me educar na tua presença. Porque quando você se educa na presença do Senhor, imediatamente você educa no seu cotidiano, no seu pessoal. É os dois andando junto um com o outro. Se tua boca glorifica ao Senhor, a tua boca não vai se abrir para xingar Bertano ou Ciclano. Se tua boca, ela glorifica ao Senhor, você não vai abrir tua boca para maltratar alguém. Então é um andando lado a lado. O que falta é você pegar todas essas referências maléficas que você tem de Satanás, porque até agora você só tem quebrado a cara. Eu chego perto de várias pessoas, eu lido com libertação. E a pessoa geralmente quando ela chega muito dolorida, ela chega muito doída, ela chega muito oprimida, muito cansada. E quando você vê aquela pessoa possessa, geralmente você vai dizer assim: nossa, mas tadinha. Mas sempre eu tenho observado, as pessoas que elas passam pela possessidade, um dia ela foi ruim. Um dia ela maltratou. Um dia ela foi tão ruim, que ali, no meio da ruindade, Satanás, ele achou posse, ele achou oportunidade para ele entrar, achou brecha. Porque ele é a maldade. Ele é o mal. Ele gosta de viver de quê? Ele vive de quê? Da aparência. Ele vive das maldades. Ele passa rasteira para ver as pessoas cair de boca, se arrebentar. E ali quando nós vamos orando para que o Senhor liberte aquelas pessoas, liberta. E a gente observa. É uma dificuldade por quê? Enquanto aquela pessoa, ela não procura se adequar a ter educação, tanto espiritual, tanto pessoal, significa o quê? Que ela não vai ser liberta plenamente. Vai ficar aquela coisa de gangorra. Oramos, aí o diabo ele é sem vergonha, ele é sujo. Nós estamos orando ali, enquanto estamos orando, ele pega, sai. Aí quando aquela pessoa está a sós, devido a ela não se adequou, devido a ela não se educou, ele acha brecha. Então, por segredo, para uma pessoa, ela tem uma libertação definitivamente, para que nunca mais ela volte a ser escrava de Satanás. Ela não possa se tornar essa pessoa sem educação. Uma pessoa possessa, ela xinga o outro. Uma pessoa possessa, ela grita, ela berra. A partir do momento que você começa a observar esse tipo de coisa, você pode correr e começar a orar para que Deus te liberta. Ou você pensa que pessoas possessas é só aquelas que Satanás entra nelas, ela rola, não. O Espírito Santo, ele não entra em nós para que nós possamos xingar um ao outro. O Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos boa convivência. Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é um negócio de paz. Paz de quê? Quando você fala a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, você está dizendo do Senhor. Que quando você fala paz, que poder que a tua boca tem para trazer paz? A tua boca agora mesmo
xingou, a tua boca agora mesmo maltratou, a tua boca agora mesmo humilhou, denegriu, possuiu. E aí simplesmente paz. Que paz é essa? Agora você tem que dizer: a paz do Senhor Jesus. Aí sim, essa paz ela vai reinar, ela pode quebrar barreiras, ela pode quebrar dores, ela pode quebrar situações. Porque a paz não é sua, não é minha, mas a paz é do Senhor Jesus. Nós precisamos nos conscientizarmos. Não tem como nós termos uma vida cristã se nós não aprendermos a ter convivência com os nossos irmãos. Não adianta. Ou nós aprendemos a conviver com os nossos irmãos, respeitando, amando, tendo sinceridade um com os outros e com nós mesmos. Você imagina só. Você passa o dia, você vê um irmão, você nem gosta dele. Ali você passa o dia todinho. Maltratou, falou. É muito bacana quando a gente tem aquela situação de você raciocinar como foi o seu dia. Isso nos ajuda muito nós nos educarmos. E quando eu falo você se raciocinar como foi seu dia, não é só pessoalmente não, espiritualmente. Espiritualmente, não tem como usar uma coisa e não usar a outra. Ali, você começa a passar ali o boletim do dia. Hoje, eu amanheci, eu peguei o ônibus, estava no carro, tudo beleza. Aí vem, eu estava no trânsito, eu xinguei Bertano. Aí você fala assim, mas eu xinguei porque ele me xingou. Se quando ele te xingasse, você tivesse clamado o sangue de Jesus, você não precisava nem nada. Só o sangue de Jesus tem poder. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Você já teria tido dado um murro na cara de Satanás. Aí você chegou no trabalho, devido ao trânsito, estava atrasado. Foi chamada a atenção. Você já falou um monte de coisa. Quem ele pensa que ele é? Só por causa que ele é dono dessa empresa? Eu quero mais que ele vá isso. Aí você pensa, mas eu xinguei Bertano. Você não sabe. Talvez o que aquela pessoa estava passando, como ela também não sabe. Quando eu falo que nós matamos, é porque nós entramos em quartos escuros. Nós amanheceu, já clareou, mas nós continuamos no escuro. Nós não sabemos qual é o sentimento de vida do dia que aquela pessoa está passando. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Isso não é só com as pessoas de fora, mas com os nossos filhos. No nosso casamento. Quantos casamentos são destruídos? Porque ali saiu uma palavra, que aquela palavra, ela veio como uma faca de 2 gumes e que enfiou. E que furou. Não fez simplesmente um buraquinho. Ali houve uma hemorragia. Às vezes a pessoa grita, chora, fala, e quando a pessoa não fala, que ela fica com aquilo para ela, aquilo dói, aquilo entristece. Eu sempre falo, existe um demônio que ele vive disso, o demônio da mágoa, o demônio da dor. Como ele fica te usando para que você possa cutucar um ao outro. Ele pode me usar, ele pode te usar. Ali você está enfurecido porque você não teve a certa importância que você precisaria ter. Você sempre vai descontar nas pessoas que você quer que elas sejam menos do que você. Sabe por quê? Porque você é covarde. É que nem você está com muita raiva. Você está passando por um problema. E aí o que é que você faz? Você chega em casa. Você pega teu filho ou tua filha, você bate, você espanca. Ali você vai batendo, quando você descobre, você causou uma grande dor. Quantos pais não são assim? Quantas mães não são assim? Os filhos se tornam geral de pancada. Está com raiva do padre, está com raiva do pastor, do patrão. A
tal da TPM, o sangue de Jesus tem poder. Eu tô com umas 2 semanas, presta atenção, umas 2 semanas que eu tenho que correr para casa de casais, conhecedores da palavra de Deus, cristão, por causa da TPM da mulher. Pega as malas do marido, bote tudo fora, no meio da chuva, tudo, e manda o marido embora. E ali eu ficar das 4 da tarde até as 6 da manhã. Bertano, não é assim. Aí, para não deixar a pessoa na chuva, eu mais meu esposo, entra, fica ali na sala lá de casa. Não, mas eu já comprei a passagem, eu vou embora, eu não vou ficar mais aqui, eu tô cansado. Espera, porque o Senhor, Ele é fiel. O Senhor cuida. E ali, na oração, e ali pedir, Senhor Jesus, quebra esse espírito nojento. Porque o diabo, ele é aproveitador. As doenças existem. As enfermidades existem. Mas hoje eu tenho observado o quanto Satanás, ele tem tomado posse. O quanto ele tem tomado posse quando diz da TPM. Ele exagera. A pessoa sente algo, ele triplica. A mulher louca pelo marido. O marido louco pela mulher. Mas naquele momento, o diabo fala assim, não presta mais. Isso aí não vale nada. É melhor que separa dele. E a pessoa fala assim, sai porque eu não quero. Se você ali não tiver naquele momento, alguém que ora, alguém para buscar, ou você pedir que eu desça e que o Senhor cresça. Ali você começa a orar, falar, Jesus, tem misericórdia. Porque nem sempre você vai encontrar uma pessoa que tem esse cuidado. Eu tenho esse cuidado. Quando eu sou chamado nos casos assim, já vou orando. Meu esposo já fica orando. Eu tenho uma equipe que fica orando. Me ajuda em oração. Estou indo para a batalha. Mas glória a Deus, que o Senhor nos deu vitória. Foram 2 semanas direto. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E você não sabe. Para me ter as vitórias, para me conseguir ali, é no nome de Jesus, apaziguar, eu tenho que estar com a minha vida na santificação. Embora eu sou falha, embora eu sou fraca, sou nada. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é vida, Ele é poder. E é no nome santo e poderoso dEle que nós chegamos ali naquelas casas e nós conseguimos ter vitória. Porque o Jesus vai na frente. Muitas das vezes tem que ser frente a frente. Muitas das vezes eu tenho que pegar a pessoa que está praticamente louca, gritando e vai quebrar e vai bater. Eu tenho que pegar aquela pessoa e gritar com ela e saculejar ela. Porque senão ela vai fazer uma desgraça. E eu vou matar. Você não vai matar ninguém aqui. E quando aquela pessoa, ela volta em si, ela fala assim, mas eu fiz isso? Ali, Satanás, ele é aproveitador. Ele é aproveitador. Ele não tem pena. Por isso, quando você for menstruar, começa a orar. Pede ao Senhor misericórdia. Senhor, eu sei que tem essa TPM. Os médicos explicam. Mas me ajuda. Uma coisa que eu te falo. Você está na TPM, não coma muito chocolate. Come um pedacinho de chocolate. Eu sempre saio na minha bolsa. Quando eu vou para essas coisas, eu já procuro comprar um chocolate. A mulher está gritando, está berrando. Eu não tô, não sei o que, é uma angústia. Eu não vou dizer para vocês que eu não sei o que é isso, porque eu sei. Mas eu oro. Eu oro e falo assim, o sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê? Eles não têm por obrigação de ouvir os meus berros, de ouvir os meus maus tratos. Eles não são meus escravos. Portanto, eu tenho que ter educação com eles. Eu tenho uma frase que eu sempre coloco para mim, até mesmo quando eu estou orando. Não faça com as pessoas aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Em todos os aspectos. Você gostaria que alguém gritasse com você? Você gostaria que alguém te maltratasse? Às vezes, quando Deus coloca eu na vida das pessoas, o que eu faço? Eu preciso descobrir quem é aquelas pessoas.
A maioria das pessoas que eu oro já sabe disso, porque ali eu tenho que contar depois. Eu procuro provocar aquela pessoa para me descobrir. Mas ali eu peço permissão ao Senhor, eu oro. Para aquela pessoa, ela botar para fora aquilo que ela está sentindo, aquela raiva, aquela ira. Porque muitas pessoas, é como eu falo, elas estão sofrendo, mas está incubado. É dentro dela que está aquela ferida. Elas mostram o rosto ser uma coisa, mas dentro do coração está magoado, machucado. Então ali nós precisamos até saculejar aquela pessoa para que ela vomita. Como eu sempre falo, Deus, Ele não trabalha no espírito do engano. Não pensa você que quando você apresenta algo para Deus, enquanto há mentira, enquanto haver mentira, coisas escondidas, Deus não vai te dar a vitória. Portanto, primeiro o Senhor Ele vai esclarecendo, primeiro Ele vai clareando, Ele vai mostrando, Ele vai moldando até colocar as coisas em ordem. Mas não fica nada no espírito do engano. Isso aí eu tenho aprendido, cada dia que passa eu tenho aprendido. O Senhor tem me ensinado. Deus não trabalha no engano. E a mesma coisa, se o Senhor nos ensina, por que nós não temos que fazer? Portanto, em nome de Jesus, está na hora de você parar e começar a fazer uma reflexão espiritual, para que o seu pessoal, para que o seu cotidiano, ele se torne melhor. Não quando você chegar no fim da noite, você chorar. Quantas pessoas que me ligam e falam assim: eu estou desejando a morte. Eu estou desejando, eu não vou me matar, porque se eu me matar eu vou para o inferno. Mas sabe o que eu queria agora? Abrir um buraco e me enfiar. Mas por quê? Porque hoje eu fiz muitas coisas que entristeceu a Deus. E eu estou muito triste. Eu maltratei, eu critiquei. Gente, e ali elas vêm pedir socorro porque o Espírito Santo toca. Ele acusa. Ele mostra para as pessoas. Às vezes você bate no filho sem necessidade. Por que você não pode ouvir? Da forma que você é educado, você tem educação com o seu chefe. Da forma que você tem educação na igreja, de você pregar, de você cantar, tratar as pessoas bem. Por que com os seus filhos tem que ser no pontapé? Tem que ser no choro, tem que ser no desespero? Ou então, muitas das vezes, você está na frente de uma obra. Deus, Ele te chamou para que você fosse cuidar do rebanho dele. Ele não te chamou para você ser matador. Ele não te chamou para você ser assassino. E ali, os seus olhos crescem em cima dos que têm e em cima dos que não têm. Aqueles que têm, você coloca o tapete vermelho. Aqueles que têm, sobe, tem oportunidade, é tratado de uma forma diferente. Aqueles que não têm, fica lá no banco. Se até pede para adorar o Senhor com louvor, não. Hoje você não tem oportunidade. Um dia aí a gente vai ver. Cuidado. Cuidado. Deus te colocou na frente dessa obra. Você não tem ideia o que é apacentar uma ovelha. Você não tem ideia o que é cuidar de uma ovelha. Se tu não estás capaz, então deixa. Mas não mate aquilo que não te pertence. Não assassina aquilo que não é teu. Não foi em vão que ele morreu naquela cruz, não. Não foi em vão. Para agora, você que fala: Senhor, eu te sirvo, e você vir apedrejar os que são do Senhor. Começando dentro da sua casa. Eu fico olhando homens e mulheres, pastores, que querem maltratar seus filhos, maltratar sua família. Pelo nome de Jesus, eu não concordo com isso. Não está na Bíblia, não está escrito. A família, ela é a menina dos olhos do Senhor. Deus, Ele não fez o homem sozinho. Ele não disse para o homem: vai você sozinho. Aí o cara fala assim: eu saio pregando e a esposa fica em casa. A gente entende,
Porque às vezes a mulher precisa de cuidar. Mas pelo menos uma vez, quando você chega, e muitas das vezes no púlpito, abre a boca para contar. Eu estou há 35 dias viajando. Só chego em casa, ela pega as roupas passadas e ali ela bota na mala e voa. Ei, preste atenção. Qual foi a educação que Deus te deu? Foi isso que Ele falou? Foi isso que Ele te ensinou? Não. Você está cuidando mais do que é dos outros, do que é seu. Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele quer que você te ama. Ele quer que você te respeita. Portanto, Ele fala assim, ó, amar o teu próximo como a si mesmo. Então significa que você tem que estar bem com você. Você tem que estar bem com a sua esposa. Você tem que estar bem com o seu esposo. Porque aí você vai viver e vai pregar o que você vive. Lá no púlpito é aquele reteté, é aquele negócio todo, e todo, e todo. Você pensa que Satanás também não ganha almas, não? O diabo, ele gosta do movimento. Por isso que eu falo, aonde estão as almas que você ganhou? Elas prevaleceram? Para elas prevalecer, elas precisam ser cuidadas. Elas precisam ser apacentadas. Para elas prevalecer, elas têm que ter um cuidado específico. E ali você não tem que chegar, a maioria nós temos visto. Ó, você aceitou Jesus agora, e aí agora você não pode usar calça, não pode usar isso e nada daquilo. Ei, preste atenção. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você pega uma pessoa, está cansada, fadigada, é macumbaria, é feitiçaria, é tanta coisa. Vai devagar. Se você começar a orar, Espírito Santo de Deus, quebrando o coração dessa pessoa, Espírito Santo de Deus, vai tocando, vai tocando. O Espírito Santo, ele vai abrindo a visão daquela pessoa e ela começa a observar. E ele fala, ele vai mostrando e a felicidade que aquela pessoa vai sentindo, aquele gozo é tão grande, porque não vem de você e não vem de mim. Sabe o que acontece? Aquela pessoa, ela começa a ter necessidade da mudança. Ela começa a ter necessidade da mudança. É por isso que eu não prego placa de igreja. Eu prego a palavra. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Olha só. Então é Ele que vai aliviar. Ele que vai tirar aquela bagagem. É Ele que vai tirar aqueles maus hábitos. Você precisou de evangelizar? Agora você vai zelar. Você vai cuidar na oração. Liga para aquele irmão. Liga para aquela irmã. Está tudo bem? Hoje nós precisamos sim ver se as pessoas têm o pão de cada dia em casa. É preciso. Não importa se você vai dizer assim, mas Bertano só veio para a igreja por causa de uma cesta básica. Pode ter vindo pela uma cesta básica, mas quem liberta é o Senhor Jesus. Quem liberta é o Senhor Jesus. Quem cura é o Senhor Jesus, não é você, não sou eu. A palavra de Deus fala, dá de comer para quem tem fome. Se é dessa forma que o Senhor vai salvar essas vidas. Se é dessa forma que o Senhor vai transformar essas vidas. Nós precisamos de perder esse preconceito contra as ovelhas do Senhor Jesus. Hoje, quando nós chegamos nas casas, nos lares, são situações escabrochas, são situações de chorar. Essa família que eu estou lidando agora, eu sou valente. No Senhor eu sou valente. Um homem que já matou mais de 50 pessoas. Hoje, sabe aonde ele estava? Estava no culto, glorificando ao Senhor, chorando, as lágrimas caindo. Muitas pessoas falaram para mim assim, cuidado. O cara estava dentro do urso branco. O cara participou de uma das maiores chacinas no Brasil. Cortou cabeças e cabeças de pessoas. E aí? Se esse homem ficar doido? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho servido. Eu vou deixar aquelas crianças perecer?
Eu vou deixar aquelas meninas ser jogadas para que a prostituição pegue elas? Eu vou deixar com que aquelas drogas que rodeiam aquele pai, aquela família, alcancem essas crianças? Eu sirvo um Deus que Ele nunca falhou e nem vai falhar. Ele conhece a sinceridade do meu coração. Dormimos todos. Não tenho essa frescura. As meninas, Deus me deu, estou criando elas, estão aqui. À tarde arrumei, dei banho, penteei, vesti como as princesas do Senhor Jesus para ir para a casa do Senhor. Você vai negar alguém que está te pedindo uma oportunidade para ir para a igreja? Você vai negar? Uma criança de 4 anos que fala assim para você. Ela me chama de mamãe. Mamãe, me leva para a escola dominical? Não tem nem voz direito. Eu amo a escola dominical. Sabe o que acontece? Como você sabe, minha filha, da escola dominical? Quem te falou? Porque elas, presta bem atenção, a casa delas faz fundo com uma igreja, a maior igreja daqui. E elas subiam no muro, elas ouviam a palavra dali, ouviam o evangelho, ouviam. Nunca ninguém, a não ser o Espírito Santo de Deus, olhou para a vida daquelas crianças. Ali no muro, desce daí, menina tentado. Desce daí, menino custoso. Desce daí, menina levada. Eu moro um pouco distante daquele local. Foi preciso do Senhor fazer um rebuliço. Por isso que eu te falo, Deus, Ele é Deus em qualquer circunstância. Eu estava no Desperta Débora, que é mãe de joelho, filho de pés. E o compromisso que eu tenho não é só pelas minhas filhas. Eu tenho compromisso para os seres humanos. Eu tenho compromisso para velhos, crianças, quem precisar. Eu fui para aquela igreja, orei, participei, jejuei, consagrei. Mas na hora da passeata o Senhor não me permitiu. E o Senhor dizia que eu precisava ir naquele lugar. Mas antes de eu ir, o Senhor mandou com que eu jejuasse e orasse. E tudo, eu cheguei a essa família devido a muitas histórias mal contadas. Muitas mentiras. Até eu checar o que era verdadeiro. Até eu checar. Só que quando eu chequei, é muito pior do que dizia. A situação é muito pior. Você se depara com um assassino. Você se depara com uma situação daquela, não vou estar expondo aqui. E aí? E a primeira coisa, quando eu estava indo, Deus fala para mim, a menina, olha para a menina. Nós fomos ali para ver um bebê que disse que estava sendo doado. E que aquele bebê era recém-nascido e que estava tomando caldo de peixe numa mamadeira. Meu Deus! Que é isso? Um bebê de 1 mês, recém-nascido, tomando caldo de peixe numa mamadeira? Que tipo de ser humano que sou eu? Eu estou sabendo da história que eu não vou atrás. Eu glorifico o Senhor porque o Senhor tem nos feito corajosos. Eu amo o Senhor, meu Deus, de toda a minha alma, de todo o meu coração, pelo esposo que Ele me deu. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Mas quando eu estava indo, saí da igreja, estava indo. Tudo Deus prepara. Compramos a comida, deixamos e fomos. Deixei minha família almoçando na mesa. Disse não. O Senhor disse para mim que não era para mim almoçar. Mas sim que era para mim ir naquele momento. Ali era o momento de eu ir. E nós fomos. E quando chegamos lá, que situação. Quem eu penso que eu sou? Porque eu tenho uma casa boa, confortável. Uma casa de lajes, são 3 lajes, quase 4 lajes. Não está ainda terminada, mas tem conforto. Olhar para aquelas crianças na situação que eu olhei. Olhar para aquela casa na situação que eu vi. Algo de chorar. Aquela mulher cambaleando de tanta fraqueza. Só o couro e o osso. Aquelas crianças penduradas naquela teta dela, mamando porque não tinha o que comer. E aquela mulher fritando aqueles 2 ovos para aquelas crianças, para os 9, para os filhos dela.
E aí? Minha amada, eu vim aqui fazer uma oração para ti e tal e tal. Não. Eu sentei com aquela moça e disse, olha, cada hora eu sei de uma coisa sua, mas eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui. E de repente aquele esposo dela, o matador, ele estava preso e ele tinha recebido o indulto do Dia das Mães. Ele saiu lá fora e disse assim, é de Deus a sua vinda aqui, viu? Deus falou para mim, eu tive um sonho. A senhora é de Deus. Eu falei para ele assim, não, depois da conversa e tudo que a menina queria vir, se eu quiser eu passo meu endereço, eu não quero pegar sua filha para mim não, eu só quero ajudar. A senhora não precisa, moça, não precisa de deixar seu endereço não, porque é de Deus, um cara que é acostumado a matar. A senhora pode levar minha filha, porque essa eu sei que vai prestar. Pelo menos essa Deus falou para mim, que a senhora vinha pegar e essa vai prestar. Uma menina de 4 anos. E aí? E ali eu falei para ele, o senhor quer aceitar Jesus? Ele disse, eu estou frequentando lá dentro daquele presídio, eu estou frequentando. E aí eu falei, mas o senhor precisa aceitar Jesus? Levantar suas mãos para que o seu nome fique escrito no livro da vida. E oramos todos a aceitar o Jesus. E ali nós fomos cafuchando a história. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Aí ele não foi pro indulto, ele não voltou para o indulto. Eu não sei por que essa situação. E ali as palavras que Deus mandou eu falar para ele. Procure andar na linha. Procure prestar. Procure ser um homem valoroso. Não é porque você já passou por isso, o Senhor já matou tantos, que significa que o Senhor tem que matar pro resto da sua vida. E conversamos. Meu esposo ouvindo, a irmã orando, outra chorando. E ali eu falando para aquele homem. Moço, eu estou aqui porque eu presto. Eu estou aqui porque é ordem dos céus. É ordem do Senhor que eu estou aqui. E aquele homem começou a chorar e dizendo, eu sei porque Deus falou para mim que ele ia mandar um anjo aqui na minha porta. E quando a senhora chegou, eu tive certeza que era a senhora, o anjo era a senhora. Por que eu sou diferente daquele povo? Eu não sou. Eu não sou diferente. Aí arrumamos, cuidamos, levamos a comida, cuidamos, zelamos, damos banho, levamos as roupas. E a esposa passando mal, resolve não voltar. Aí é preso, devolvido, porque ele quebrou o indulto. E aí o desespero daquela mulher, eu cheguei, ela estava em planto, choro, aquela barriga grande crescendo, desesperada. Ela mandou o recado que era para mim, lá eu fui. Mulher chorando. Porque eu peguei a criança e toda semana eu levo elas. Ela sabe onde está, aí ela pede para o pastor me avisar. Então é algo que eu não tomei posse, eu estou cuidando. E ali aquele homem foi preso. E estão fazendo uma campanha dentro daquele presídio. E ele falou assim, Senhor, eu quero colocar as palavras que aquele anjo, aquela mulher falou para mim. Eu quero prestar. Ela disse para mim, por mais que eu fiz tudo isso, eu estou aqui dentro, mas eu estou pagando a minha pena. Eu quero prestar, eu quero ser um homem, eu quero criar minhas filhas, meus filhos. E ali ele começou a orar. E ia chegar um papel para ele que ele ia levar um castigo de 6 meses. Ele não ia poder mais receber visita, ele ia ser castigado. E ele orando e falando assim, Senhor, ele contando para nós, se é o Senhor de fato, que entrou na minha vida e que está usando as coisas para acontecer, que quer me abençoar, está usando aquela mulher, Senhor, você vai fazer algo para mim. Eu estou cansado. E aí quando ele deita, aí chega uma pessoa e fala para ele assim, ó, você quer fugir daqui porque sua vida já está uma merda. Você já está aqui muito tempo. Tem um negócio aí para ti. Você vai entrar por caminho assim, 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 e lá tá aqui a chave. Tem uma moto te esperando assim, assim, assim.
ele ainda não estava, não mandaram ele para o presídio. Mandaram ele para onde ele estava, semiaberto. Então era muito fácil. E aí ele pensou. E quando ele deitou, ele sonhou. Como se fosse o anjo lutava para salvar ele. E o diabo tentava matar ele. E ele lutando, e aquele anjo falava para ele assim: olha, fica firme. Se tu ficar firme, tu vais ter vitória. Agora, se tu não ficar, é o fim. E aquele homem acordou, preocupado e pensando: e agora? Estou com a chave nas mãos da moto. Eu vou pegar essa moto, vou cair fora e depois eu mando buscar minha esposa. Eles são casados já, se eu não me engano, 28 anos. A gente percebe assim que por mais as lutas, o sofrimento, mas são um casal muito unido os dois. E ali ficou aquela batalha. E ele indo para a oração. Por isso que eu te falo. Eu faço um pouquinho, você faz outro pouquinho e outro faz um pouquinho. E em nome de Jesus, nós vamos ganhando a nação para o Senhor Jesus. Enquanto eu estava cuidando aqui fora da esposa, dos filhos, Deus usou vasos, homens que eu não sei, não tenho o nome da dominação daquele pessoal. Eu sei que eles estavam ali dentro do presídio fazendo circo de oração, fazendo campanha. Uma coisa que você tem que entender, que eu tenho que entender: Deus, Ele não usa só você, Ele não usa só a mim. É isso que nós precisamos entender. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Para que essa excepção de pessoas? Para que puxar o tapete do outro? Ah, mas eu canto melhor, ele canta feio. Ei, presta atenção. Deus usou sua boca quando você estava louvando para falar com o servo dele, mas ele usou o outro para falar com o outro. Quando você vem em nome de Jesus, alimento para todos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Sozinho, eu não consigo levar o evangelho, propagar a palavra, anunciar essa palavra. Sozinha, eu não consigo cuidar dessas pessoas como eu cuido. Nem que seja através da sua oração. Você tem uma grande serventia na minha vida. É isso que precisamos ter postura. É isso que precisamos ter educação pelos mistérios de Deus na vida de cada um. É isso que precisamos aprender a respeitar. Não porque a irmã ganhou Bertano para Jesus, não vou cuidar não, porque não foi eu. Não faça isso. Cuida. Você cuida daí e eu cuido daqui. E daqui a pouco, nós todos vamos estar lá na glória. Nós todos vamos estar servindo ao Senhor, adorando o Senhor no seu propósito, no seu objetivo. Você não sabe o que é o prazer de você ver uma família liberta, porque Deus te usou para quando eles mais precisavam, você fosse ali. Eles descessem as águas. Eu sei o que é isso. Eu tenho pastores. Eu tenho filhos na fé. Porque eu cuido. E eu não tenho esse cuidadozinho, não. Eu cuido de cuidar. De espremer o carnegão. De tirar as bicheiras. E não é a bicheira só material, não. É a bicheira do pecado, a bicheira do diabo. Que é as potestades. As legiões demoníacas. Só sai com jejum e oração. Só sai com consagração, boca no pó. Só sai com a vida no altar. Se você não tiver, é besteira você querer fazer alguma coisa porque não funciona. Enquanto eu lutando com aquelas pessoas aqui fora, aquele homem, Deus usou os servos dele para lutar ali dentro com aquele homem. E o diabo falando para ele: foge. E o anjo do Senhor dizia para ele assim: não vai. Na tarde que ele ia fugir, aquela batalha espiritual, ele teve aquela visão. E aí o papel veio. Ele disse: agora pronto, agora acabou mesmo. E quando o papel veio,
Alguém falou para ele antes dele assinar. E ele estava já com a chave no bolso. Ele pediu: Bertano, olha lá, quantos meses eu vou ficar lá na solitária, lá, tal e tal e tal. Aí o Bertano foi olhar. Antes dele ver o papel, aí o amigo volta e fala assim para ele: olha, eu não sei se eu tô errado, mas deixa eu te falar uma coisa. Lá tá dando que você não tá devendo nada. Ele, quê? Não, tá dando que você... Não, você leu errado. Ele disse: eu acho que eu vou cair fora disso aqui, porque... Mas o Espírito Santo, lembra que eu falei? Que não precisa de você antecipar, só você orar. Ele quebranta, ele fala, ele segura. Se você soubesse as armas que o Espírito Santo de Deus tem, é ele que convence, é ele que liberta, é ele que trata, é ele que sara. Não precisa você abrir tua boca para falar, para maltratar, para ter falta de educação para as suas pessoas. E aquele homem resolveu parar, porque o coração dele começou a encher de gozo. E se for verdade? Te acalma. Aquela voz dizia para ele: te acalma, te acalma. Aí chama ele lá dentro do gabinete lá. Quando chama, manda ele descer para ele receber a sentença. Fala para ele. E quando ele vai descer para receber a sentença, fala para ele: arruma tudo que é teu. Pega tudo que é teu. Ele disse: então pronto, agora eu vou voltar mesmo para aquilo. Eu vou voltar para o presídio. Pega tudo que é teu e não olhes para trás. Ele ficou parado sem entender. Vá, homem, pega tudo que é teu e não olhes para trás. Você vai parar em tal lugar assim, a viatura vai te deixar, você vai assinar, ele assinou, vai voltar para pegar tuas coisas. Ele veio de não sei quantos quilômetros de pés. Deus é Deus. Agora você pode sentar comigo e dizer assim: mas que situação é essa? Deus pega a irmã McKerley, leva na situação, eu pego as filhas dele, está aqui comigo, estou cuidando, estou criando. Hoje eu falo que elas são minhas filhas também, me chamam de mãe, né? Consigo levar aquele que todo mundo chamava de assassino, aquele disse daquilo, isso e aquilo, para a igreja. Vá para a igreja. As crianças começam a me pedir: tia, vó, mãe, eu quero ir para a igreja. Você vê uma menina de 14 anos pedindo assim: eu quero ir para a igreja. Você vê uma menina de 12 anos dizendo assim: eu preciso ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Eu gosto de ir para a igreja. Você vai para a igreja, minha linda. Você vai para a igreja. E de repente você vê um rapaz que é homossexual. Para onde foi? Foi para a igreja. Tudo que você acha que não presta tinha dentro daquela residência. Gay, ladrão, tudo. Assassino, drogas. Tudo que você acha que não presta, que aos nossos olhos da sociedade, é as coisas que nós não podemos nem andar perto. Hoje estavam todos dentro da igreja do Senhor Jesus, orando, glorificando, adorando o santo poder do nome de Jesus. Foram bem recebidos, foram bem tratados, ao ponto que perguntaram: tem culto amanhã? Tem culto depois? Eu quero vir pelo menos 2 vezes essa semana, viu, pastora? Aleluias, glória a Deus. Não foi eu, não foi você, mas foi o Espírito Santo de Deus que entrou na minha vida, entrou na vida daqueles irmãos. E nós levamos amor para quem estava com fome, para quem estava fadigado. Foi mais uma lição que eu aprendi. Aquele homem, ele deixou bem claro: olha, sabe por que agora eu quero ser um cristão? A senhora sabe por que agora eu descobri que eu quero prestar? Porque todos que chegam na minha porta é trazendo, é bagulho, é sujeira, é coisa que não presta. Nesse tempo todinho, a senhora trouxe dignidade, a senhora trouxe uma comida limpa, a senhora trouxe carinho, amor. Eu cuidei, peguei aquelas crianças, dei banho. Qual é o pai? Qual é o pai
vai ver um filho cheio de piolho, com feridas, todo machucado. E quando olha, vê que alguém está cuidando. Ei! Você precisa fazer uma reciclagem espiritual. Deus tem falado para mim, filha, faça um projeto dentro da minha casa, uma reciclagem espiritual. Se você não tem nem para dentro da sua casa, às vezes eu tenho passado por isso. Tem situações que um filho ele está vivendo, não é você gritando por 4 cantos, não é você expondo aquele filho para Bertano ou Ciclano. Eu tenho vivido isso na pele, mas sim, você dobrando o seu joelho, colocando sua boca no pó e falando, Jesus, tenha misericórdia. Isso aqui, Senhor, não está dando certo. Senhor, eu não estou conseguindo agir dessa forma. Olha o que está acontecendo. Me socorre, Jesus, me socorre. Você está precisando de fazer uma reciclagem espiritual. É dando amor que se recebe. Não é você mostrando, parando num carrão e dizendo, ei, cuidado, eu vim aqui e tal de longe, coloca uma máscara e nem deixa ninguém encostar no seu carro. Do jeito que aquelas crianças estavam sujas, as impinjas vieram, entraram, sentaram, estão já melhorando em nome de Jesus. A honra não é minha, a honra é do meu Deus. Ei! Quando é que você vai aprender a respeitar o seu irmão? Quando é que você vai aprender a amar o seu irmão? Quando é que você vai aprender a ser educado, a ter educação? Por isso que eu quero te fazer mais uma vez a menção. Leia aqui. O tema da mensagem é para entender o seu relacionamento com o próximo. Deuteronômio 5, do 16 ao 21. Provérbios 3, do 27 ao 35. Mateus 18, do 15 ao 17. Do 21 ao 35. Romanos 14, do 13 ao 23. Do 15, Romanos 15, 1 e 6. Gálatas 6, do 1 a 10. Colossenses 3, 12 a 17. E São João 4, do 7 a 12. Para entender o seu relacionamento com o próximo. Leia essa palavra. É um ensinamento que você vai ler para que você venha botar em prática em nome de Jesus. A hora é agora. É necessário. É necessário que nós tenhamos postura. É necessário que nós amamos os nossos irmãos. É necessário que nós temos comunhão. Não coloque uma roupa, um sapato e ali você sai se desfilando como se você fosse melhor de que Bertano. Porque você não é como eu também não sou. Mas aprenda. Um bom dia, uma boa tarde, um sorriso pode curar feridas. Pode curar feridas. E começa dentro da sua casa. Não fora da sua casa, mas começa-se dentro da sua casa. Quando você começa dentro de casa, muitas coisas podem mudar. Muitas coisas podem mudar. Em nome de Jesus, começa dentro da sua casa. Para quê? Para que você venha entender o poder da educação espiritual e pessoal. Às vezes você fala assim, mas pastora, é o mesmo tema de falar sobre o amor, mas sim, nós temos que ser educados. A educação quem deixou foi o Senhor Jesus. Se você parar para pensar, os mandamentos, a Bíblia, é uma forma de nos educar. São matérias que estão aqui para nos educar. E quando nós exercemos elas, quando nós lemos e nós praticamos elas, o que acontece? Nós aprendemos. Nós aprendemos. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer, que nós aprendemos e desse aprender, nós começamos a ter fruto, ter vida. Chega de nós passarmos por tantas situações. Olha aqui o que fala aqui em Colossenses 4, do 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados de entranhas, e de misericórdia, de benignidade,
humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o veículo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domínio em vosso coração. Sedes agradecidos à palavra de Cristo. Habite em vós abundantemente em todos os sabedoria, ensinando-vos a demonstrando-vos uns aos outros com os salmos, hinos de cântico espirituais, cantando ao Senhor com graças em vossos corações. E quando fizeste por palavras ou por obras, fazeis tudo em nome do Senhor Jesus, dado por alegria a graça de Deus, o Pai. Olha só. Quer dizer, fiz, estou fazendo, eu coloco Jesus na frente. Você tem um temperamento pesado? Você tem um temperamento forte? Faça por amor. Faça pelo Senhor Jesus. Faça pelo Senhor Jesus. Eu nunca vi uma pessoa para ter um temperamento mais forte do que eu. Eu tive que ficar quase velha para poder aprender. Para aprender a lidar com o meu temperamento. Deus, Ele nunca me curou. Eu aprendi no Senhor a me policiar. Hoje eu entendo. E é interessante, é aquilo que eu falo. Como é que presta bem atenção, eu vou gritar com alguém. Como eu vou gritar com alguém se eu não gosto que ninguém grite comigo? Então eu vou levando nessa paz. Se eu não gosto que grite comigo, eu não vou gritar com alguém. Porque se eu não gritar, ninguém vai gritar comigo. E se gritar, calma. Então é assim que nós vamos vivendo. Isso serve para nós para as pessoas que não são crentes e serve para nós que somos cristãos. Hoje eu estou muito preocupada com tantas pessoas que carregam uma Bíblia debaixo do braço. Eu me preocupo muito. Eu lido com pessoas. Eu lido com lares. Eu lido com libertação, com famílias. E eu me preocupo muito devido o que nós estamos vendo. Aonde muitas das vezes eu não conto para Bertano Ciclano, eu converso com o Senhor Jesus. Mas como pode? Pessoas que falam que te servem. Pessoas que ali pronunciam o teu nome. Proclamam a tua palavra e elas nem sabem do que elas estão proclamando. Porque essa desigualdade que nós estamos vendo, há pouco eu falei sobre os jantares, os almoços. Gente, o que nos dá esse direito? Então não convida. Se é para você convidar as pessoas, para que elas venham passar até por vergonha, é triste. Eu tenho várias pessoas que eu fui buscar, pessoas que estavam na igreja, mas passando por necessidade, passando por um monte de coisa. E aquelas pessoas, devido a certos jantares, elas esfriaram. Elas esfriaram porque Satanás, ele colocou na vida da cabeça delas que aqueles homens, aqueles pastores, aquelas pessoas faziam acepção. Enquanto eles estavam comendo bem bom, tinha que esperar muitas das vezes eles comer, porque o que acontece? Eu estou falando daquilo que eu vejo. Quem está lá sentado na mesa, lá na frente, naquela mesa reservada, come e vai, fica tranquila. Enquanto eles estão comendo a sobremesa, a gente está lá na fila. A gente está na fila. Há pouco eu ouvi de uma irmã de um pastor. Ela disse, olha, eu parei de ir por causa da senhora. Mas o que foi que eu fiz? Eu concordo com o que a senhora falou para mim. É doído. Eu fiquei com vergonha. Porque eu, na qualidade de irmã, sempre a primeira cadeira era para mim. E a partir de então, quando eu vi sua pregação, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei me sentindo Judas. Eu fiquei me sentindo envergonhada. Como eu ando com essa Bíblia debaixo do braço? Tenho muitos anos de crente. E sento na mesa para comer o melhor, enquanto os outros vão comer a costela assada. Enquanto tem um peixezinho bom, tem uma galinha caipira, tem isso e tem aquilo. Está lá na fila para comer uma costela, porque agora virou moda. Compra uma costela. Compra uma costela.
E aquela mulher, ela já tem uma certa idade, ela disse que ela precisava rever os conceitos dela. Se você precisa rever os seus conceitos, faça isso. Isso não é só dentro da igreja, dentro da sua casa. Às vezes você cria inimizade com um filho e com outro. Quantas das vezes você cria inimizade, sabe por quê? Porque você guarda um pedaço de coisa para um filho e o outro você não guarda. Você paparica um filho e o outro não tem nada. Cuidado. Ou às vezes você quer provocar uma situação, até mesmo o seu esposo. O que você faz? Você faz o prato que ele mais gosta e deixa as crianças comer, babar. Quando ele chegar, você não comeu porque você não quis. Isso tudo é educação. Essa semana nós vamos trazer estudo sobre família. Reciclagem dentro da família. Deus tem mandado e eu vou obedecer. Sabe por quê? Porque se nós cuidamos bem das nossas famílias, cuidamos bem dos nossos irmãos, cuidamos bem da nossa fé, da nossa aparência, significa que Jesus, Ele pode voltar que nós vamos subir. Ele pode voltar que nós vamos subir. Se você está nervoso, está com raiva, você não sai espancando filhos, xingando, maltratando. Você aprenda a policiar. Jesus pode voltar e você pode subir. Não é fácil nós lidarmos com o temperamento que estamos passando no cotidiano. Vendo tantas coisas acontecendo, guerra, fome, tragédias. O Brasil está passando pelo que está passando, mas eu glorifico ao Senhor. Porque isso aí é a ordem dos céus. É a ordem do Senhor. O que nós estamos passando no Brasil, o mandamento vem do céu. O Senhor que mandou, Ele que ordenou. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui, há 62 ou mais milhões de cristãos, de servos, que ora, que chora. Não sei, não vou dizer todos, mas há muitas irmãzinhas, essas velhinhas de cabeça branca. Há muitos irmãozinhos que choram. Há muitas crianças que choram. Há muitos adolescentes e muitos jovens também. Nem todos estão do lado errado. Há muitos que choram. E Deus, Ele não gosta de ver seu povo chorando de dor. Ele quer que o povo chore, mas de alegria. Vai ser lá no céu aquele choro de gozo, aquele choro celestial. É o que o Senhor quer. É o que o Senhor quer. Será que na sua casa você pode dizer para o Senhor hoje: seja bem-vindo, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu quero me educar. A partir de hoje, Senhor, eu quero ter educação. A primeira coisa que você vai fazer, você vai dizer agora em nome de Jesus. Você vai pegar a palavra. Você vai ler ela. Você vai ler a palavra do Senhor. Você vai começar a examinar essa palavra, para que você possa aprender. Para que você não fique em dúvida. Porque às vezes Deus quer usar o pastor, quer usar Bertano ou Ciclano. Ah, isso aí é da carnalidade. Isso aí não é do pastor, não. Então, para que você não venha criticar, não venha tocar. Porque o Senhor também fala daqueles que tocam nos meus ungidos. Tem muitos brincando, mas tem muitos ungidos do Senhor. Então, a partir de hoje, você vai ler a palavra. Você vai fazer menção da palavra do Senhor Jesus. Para que a partir de hoje, nunca mais, você possa ser passado para trás. A partir de hoje, em nome de Jesus, nunca mais você vai levar o nome de sem educação. Você vai dizer: Jesus, a partir de hoje, eu quero ser um ser humano educado. Eu quero ter educação. Eu acho lindo. As pessoas olham para as outras e olham assim e falam assim: Bertano, através de você, você não tem ideia da importância que você tem na minha vida. Hoje me aconteceu o fato, eu recebi um áudio, uma ligação, um áudio. E aquela ligação, ela dizia o seguinte, que ela ouviu a palavra, ela recebeu a palavra que eu tinha mandado, o ensinamento. E Deus falou com ela tremendamente. Aí ela mandou para a pastora. E ali,
o que eu entendi que ela disse, que na hora da mensagem, a pastora pegou e colocou essa palavra de mulher para mulheres, ensinamentos cristãos, para ser a mensagem da noite. E que Deus falou poderosamente naquele trabalho. E eu estava muito feliz, tanto que aconteceu uma situação meio desagradável, mas glória a Deus que já está contornada. E eu estava mostrando para minha cunhada, dizendo para ela assim, eu estava falando para ela, olha, como é grave, como é sério, quando alguém manda um áudio para você, alguém fala para você assim, será que você entende da importância que você tem na minha vida? Eu estava falando para ela, é muito sério, é muito sério. E glória a Deus e aleluias, porque eu tenho recebido milhares e milhares. Famílias, homens também, mas eu sou de falar mais com mulheres. Irmã McKerley, pastora McKerley, antes de eu lhe conhecer, minha vida era de uma forma. Depois que eu lhe conheci, se tornou diferente. Hoje, eu quero lhe dizer, a minha vida mudou para melhor. Eu aprendi a ler a palavra. Eu aprendi a ser uma esposa, eu aprendi a ser uma mãe. Tudo em mim mudou. E muitas falam assim, quando é que a senhora vai vir comer um pudim, um doce? Umas perguntam, será que algum dia eu vou poder receber a senhora na minha casa? A gratidão é tanta que eu queria lhe dar um abraço. E as pessoas têm até medo, né? Eu falo, olha, se o Senhor permitir, na hora que você me chamar, o Senhor tem que me permitir. Eu vou. Você entendeu a responsabilidade que eu tenho de trazer essa palavra, ensinamentos cristãos? Você entendeu? Eu levei muitos anos para gritar como eu grito hoje. Foi um projeto que eu venho fazendo há muitos anos, no silêncio. Já estou terminando. Deus, por causa de uma irmã, alguns anos atrás, ele me disse assim, filha, eu tive um sonho, uma visão. Faça uma reciclagem dentro da minha casa. E aquele homem chegava para mim, eu estava dentro da igreja, e dizia assim para mim, você vai fazer uma reciclagem dentro da minha casa, e você vai casar aqueles casais que já me servem por algum tempo, que já são casados por algum tempo, que estão juntos por algum tempo, estão em fornicação e não estão me servindo ainda. E me deu o nome de uma irmã. Já contei isso daqui. Qualquer dia desse eu vou gravar a irmã Josenita. E ele disse, ó, mas desse projeto, principal ordem é esse nome aqui. A minha serva, há muitos e há muitos anos que ela me serve. Mas o sonho dela é poder participar do meu corpo e do meu sangue. E Satanás tem feito de tudo. De tudo. E até agora ela não tem conseguido. Mas está nas tuas mãos. Vá. E eu corri. Nesse procurar essa irmã, perguntava para um, perguntava para outro, perguntava para um, perguntava, ninguém sabia. Foram aparecendo casais e casais. Nós casamos 100 casais. Tudo foi particular, do nosso bolso, meu e do meu esposo. Eu já falei para vocês que eu não tenho fins, nem tenho meios financeiros. Não, eu não tenho. E ali, até nós encontrarmos aquela irmã. A irmã era da nossa igreja, nem o pastor sabia o nome da irmã direito. Nem o pastor sabia que aquela irmã tinha 25 anos de crente. Na mesma igreja, ela só não frequentava o círculo de oração, porque ela não era casada e nem o dia da Santa Ceia. Ela não ia, porque ela doía, chorava. Aquela mulher, quando eu encontrei ela, eu perguntando, gente, me ajuda. Eu botei na rádio, nós fizemos anúncio, nós procuramos. E a irmã tão perto. Eu digo, olha, eu estou à procura de uma irmã chamada assim, 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 assim. E eu não conseguia ver, eu via que sabia, pelo que Deus me mostrou, que aquela irmã era uma irmã morena.
E até quando eu consegui. Aí quando eu fui, falei para ela que encontrei ela, uma irmã tão querida, bem simplesinha, bem negra mesmo. Bem simplesinha, mas aquelas irmãs bem simples, mas tão elegante. Um cabelozinho bem arrumado, sabe? Aquela irmã já de idade, mas... Você olha assim, você fala assim, é uma serva do Senhor. Aí quando eu falei com ela, eu falei assim, irmã, contei para ela a visão e tudo. E disse, eu já casei não sei quantos, irmã, por causa da procura que eu estou pela senhora. E ela disse, então, irmã, se for de Deus vai acontecer, porque eu já tentei casar 10 vezes. Nós demos entrada nos nomes e ele não casa. Ele não quis casar. Todas as vezes que chegava a hora dele casar, da gente casar, ele dava para trás. E o que mais eu choro, irmã, porque eu já tô de idade e eu não sou batizada nas águas. Isso, irmã, me dói demais. O que mais eu tenho chorado. Isso é para você saber que quando você confia, quando você pede, quando você obedece, você tem educação, o Senhor te escuta. Aquela mulher orou 25 anos. Deus veio falar comigo que não tinha nada a ver com aquela mulher. Eu já orei para moças beatas, eu já orei para fornicadores que estavam mexendo com as jovens dentro da igreja, e Deus casou todos, orava, ou Deus casa, ou então Deus capa, mas não vai ficar mexendo com as ovelhas dentro da igreja. Mas nunca tinha passado esse projeto. O Senhor falou comigo e eu obedeci. Aí eu falei para ela, então é o seguinte, a senhora vai falar para ele, se for de Deus, vai acontecer. Se foi Deus que me mostrou, irmã. Ela disse, então agora vamos tirar as provas dos 9. Porque Deus, ele não falha, ele nunca falhou, nem vai falhar. Eu digo, glória a Deus, aleluia. E aí eu deixei falar com ele. Eu pedi para levar até ele e ele veio. Eu falei, olha, por causa do Senhor, já casei não sei quantos. Eu tive uma visão assim. Ele disse, mas senhora, eu não quero casar não. Eu digo, olha, eu estou obedecendo ao Senhor. Mas... a conversa que eu tive com aquele homem, por isso, que quando você é sábio, Deus, ele trabalha, Deus sela. Se eu tivesse sido arrogante, porque eu não vou casar, porque ele falou e tal, eu tinha perdido, eu tinha estragado o mandar de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Ali, eu falei para aquele homem, eu estou aqui para cumprir o mandar do Senhor Jesus. E conversei com ele. E ele disse para mim, olha, a senhora é tão simpática. A senhora tem uma conversa tão gostosa, tão educada. Eu nunca vi. E eu sou negra dos olhos verdes, né? Eu nunca vi, assim, uma mulher tão instinta, tão elegante, tão educada, tão estudada como a senhora. A senhora fala muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... pela senhora, disse, o senhor vai fazer pela sua esposa, o senhor não ama? E aí tá, fomos, levamos, e a gente levava no carro, tirava os nomes, levava para casar. Conseguimos, pela misericórdia do Senhor, tiramos os nomes. Aleluia, glória a Deus, foi uma benção. Quando chega no dia para casar, marcamos para as 10 horas. 11 horas, aliás. E a irmã preparando, todo mundo preparando, e tal, nós orando. Eu estava em oração naquele dia. Eu estava em consagração, no jejum, na vigilância. Deus, ele é Deus. É muito bom quando você passa a ser educado e ouvir a voz do Senhor. E de repente eu recebi um telefonema. Aquele homem não aparecia, aquela mulher não aparecia, já estava marcado no cartório. E ela me ligou desesperada, chorando, e disse, Mama Kelly, eu falei para a senhora que não adianta. Foram 10 vezes. Sabe o que aconteceu? Ele precisou de fazer uma viagem para Ariquemes. Umas 5 horas de viagem de Porto Velho. E quando ele estava indo, voltando, as 2 calotas do carro, eu sei que quebrou os pneus e não conseguia chegar aqui. E ela estava chorando, lavando louça, se arrumando. De repente, ela disse que viu quando chega aquele ser. Chegou perto dela,
aquela coisa esquisita e começou a dar gargalhada e disse para ela assim: eu não falei para você que não era para você inventar isso? Eu já falei para você que você não vai casar. Pode esquecer. Quantas vezes você tentar, quantas vezes você vai frustrar. E quando aquela mulher me disse aquilo, eu dei um berro, eu dei um grito e repreendi no nome santo poderoso de Jesus Cristo Nazareno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali eu repreendi no nome de Jesus. E na autoridade do Todo-Poderoso, eu disse que eu não era nada como eu não sou mesmo. Mas é no nome santo de Jesus que o Senhor pegasse aquele capeta pelo chifre e pelo rabo e jogasse ele no quinto dos infernos. E jogasse ele no mar do esquecimento. Mas que algo ia acontecer, ia acontecer. E eu disse para aquela irmã: te acalma, te acalma. Te acalma, porque o Senhor, Ele é Deus. A senhora vai casar. A senhora vai casar porque eu não sirvo um pau. Eu me lembro que eu falei assim para ela: eu não sirvo um Deus de pedra, eu não sirvo um Deus de madeira, eu sirvo o Todo-Poderoso. E aí nós fomos e remarcamos aquele casamento. Era 2 dias na frente. Sabe por quê? Na segunda-feira ia ter o batismo. E ela queria se batizar na segunda-feira, para quando chegasse no sábado, ela batizar e participar da primeira ceia dela. Ela estava sonhando. O diabo, ele atrapalhou na terça. Mas quando foi na quinta, para a honra e glória do nome de Jesus, nós em oração, nós em vigilância, em jejum e consagração, meu esposo, enquanto ele foi buscar aquela família, aquele casal, e nós orando, quando eu estou nesse trabalho, eu nunca vou comer a cereja do bolo, eu fico em campana, em vigilância. O meu esposo preparou o carro e foi levar a família. Deus, ele não disse assim para mim: agora você vai para o cartório, vai lá, mostra que você... Não. Eu fiquei orando. Eu fiquei para lá e para cá glorificando. Cantava, orava, ia, voltava. E glória a Deus e aleluia. O teu amor é maior. Manda fogo, Jesus. Acampe teu exército de anjo. Invade aquele cartório. Meu Deus, tu és poder, tu és vida. E assim foi. Aí eu disse pro meu esposo: quando aquele homem assinar aquele papel, casou, você me liga imediatamente. E aí quando ele disse, passou o tempo, ele disse: amor, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Eu dei aquele brado de glória, eu dei aquele rajado de glória, porque o Senhor é santo, é poderoso nas nossas vidas. E ali o choro vem, mas não era choro de tristeza, choro de alegria, porque em algum lugar desse país tinha uma mulher que tinha 25 anos, que servia ao Senhor e não era casada, e precisava de participar do banquete do Senhor Jesus. E aquela irmã, chegou o dia dela se batizar. Na segunda-feira, de novo, eu não fui. Ela disse: eu quero a senhora lá. Eu quero a senhora ser na primeira da fila para me se batizar. O Senhor não me permitiu. Enquanto a serva do Senhor estava lá para descer as águas, eu estava em casa, orando, glorificando e apresentando. De novo, batizou. Oh, aleluia, glória a Deus. O poder de Deus é tremendo. Glória a Deus. Aí vem o grande dia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que eu estou te falando? Você tem ideia do que eu estou te contando? A família, ela é a menina dos olhos do Senhor. A família é a menina dos olhos do Senhor. Sabe o que aconteceu? Chegou o grande dia. Eu não fui novamente, fiquei aqui. Era o dia da Santa Ceia. Agora eu vou ficar de novo. Deus mandou com que eu orasse. Enquanto a serva dele foi para a igreja cear, o primeiro banquete dela, a primeira Santa Ceia dela. Você tem ideia de que é isso? Você tem ideia? Se tu não tens, então passa a ter. Passa a ter educação espiritual, que você vai ter ideia. A melhor coisa que tem é quando Deus fala assim: Maquela e Sânia, vai e faça aquilo que eu estou te mandando. Bertano, vai, apacenta as minhas ovelhas, pega os meus pequeninos. Não olha se tem piolho, não olha se está machucado, não olha se está ferido, mas ama, cuida, zela. Não olha se é um bandido, se é um assassino.
E você vê a glória de Deus clarindo sobre aquelas vidas. Foi o que aconteceu. E logo em seguida, Deus é fiel. Ele preparou o esposo dela e levou. Quer dizer, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ela ficou como viúva. Não ficou como aquela mulher que ficou 25 anos na fornicação e depois o homem morreu. Não, Deus fez a obra. Se Deus fez a obra na vida dela, Deus quer fazer na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor pela beleza da santidade dele. Estamos finalizando mais um trabalho. Que o Senhor possa te abençoar, que ele possa te curar. E amanhã nós estaremos mais uma vez com a palavra de Mulher para Mulheres, ensinamentos cristãos. Deixa a glória